Olá, eu sou o Dudu Oliveira, sou ator, diretor, professor de teatro e hoje vou falar um pouco a respeito de algumas criações teatrais que tiveram como origem dramatúrgicas, biografias e autobiografias. Sobre esse tema, eu vim pensando aqui algum tempo atrás, organizando algumas coisas, que assim, sempre existiu em algum momento obras artísticas, teatro, música, dança, cinema, que falasse sobre alguém, né? Que se propusesse a fazer a biografia de alguma personalidade. Em especial o cinema, né? A gente vê com bastante frequência, nos últimos anos no Brasil, filmes sobre Tim Maia, Cazuza, e agora no teatro já há um bom tempo, sobretudo com a onda dos musicais, a gente vai ter Tim Maia, vai ter Ney Matogrosso, vai ter Cássia Eller, e até mesmo de figuras ainda vivas, né? É o caso do musical sobre Gilberto Gil, sobre a obra dele, muito mais do que uma biografia, mas se propõe ali a fazer um histórico da vida dele através das canções. A gente vai ter também grandes músicos como o musical sobre Dominguinhos, o musical sobre Luiz Gonzaga, filme, né? Gonzagão de pai para filho, e assim por diante. No teatro não é diferente. Essa tradição já vem de bastante tempo. Mas eu não vou tão longe, eu vou pegar os anos 1960, em especial com a Companhia Paulistana, Teatro de Arena, que depois de fazer algumas montagens ali, como Eles Não Usam Black Tie, Chapecó Futebol Clube, eles entram numa fase mais política, muito por conta da repressão militar ali do golpe civil-militar de 64. Eles vão montar espetáculos como Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes, Arena conta Bolívar, né? E entre outras obras de outras companhias que também se propunham a pegar uma figura histórica e recontextualizá-la dentro de acordo com o que o país estivesse passando, né? Muito bem. Depois, no final dos anos 1990, início dos 2000, a gente vai ter uma figura muito, muito importante para a história do teatro brasileiro, que é o João das Neves, que em parceria com o compositor Paulo César Pinheiro, ele vai criar o espetáculo Besouro, Cordão de Ouro. Logo depois, o Galanga Chico Rei, com produção mineira, que tinha ali o Maurício de Zumba fazendo a figura do Galanga. Depois, o próprio João das Neves vai dirigir um espetáculo que não foi escrito por ele, né, mas teve ali uma contribuição, mas foi dirigido ali por ele, que é o Maria Lira, que fala da história de uma artesã do Vale do Jequitinhonha, né, um espetáculo montado pela companhia Ícaros do Vale, né, ali em parceria com a companhia Ícaros do Vale. E depois ele vai fazer um musical com atores, atrizes, pretos, pretas, que é Madame Satã, né? Uma das últimas obras dele, a partir da biografia do Madame Satã, né? Aquela figura icônica das noites do Rio de Janeiro. Entre outras tantas obras que, de alguma forma, o João se inspirou em algumas biografias. Bom, aqui em São Paulo, a gente tem, de uns 20 e tantos anos para cá, um grande crescimento do que se diz teatro alternativo, teatro experimental, teatro de grupo, né? Muito por conta das linhas de incentivo, de apoio, né? Lei de Fomento, Zé Renato, o próprio PROAC no Estado. E esses recursos proporcionaram para que companhias independentes pudessem propor as suas criações teatrais. E algumas delas vão por esse caminho.
da biografia, da autobiografia, do teatro documental, né? É o caso de alguns espetáculos que eu selecionei aqui para comentar e alguns espetáculos que eu tive a oportunidade de participar como ator, como colaborador, até mesmo como idealizador. Eu começo pelo espetáculo Os Livros de Jonas, criado pelo Teatro da Conspiração, a Companhia de Santo André. E Os Livros de Jonas foi o primeiro espetáculo jovem, né, juvenil, né, que o grupo criou. Os Livros de Jonas é uma ficção inspirada em alguns momentos da vida da própria autora. Na peça, não vou contar a peça inteira, o enredo inteiro, mas basicamente é o quê? É a história de um garoto que vive numa periferia de São Paulo e ele cria uma biblioteca comunitária na oficina, né, num quartinho na oficina do pai, onde ele recebe ali um monte de amigos. E ele tem alguns dilemas, né? O primeiro é que ele é apaixonado por uma garota, não sabe como dizer, e vai ter uma ajuda muito especial de personagens da literatura que vão aparecer ali. Agora, o segundo dilema dele é porque o pai quer que Jonas faça um curso técnico. Ele já está terminando o ensino médio, então ele tem que decidir o que ele vai estudar, mas preferencialmente mecânica para ajudar o pai na oficina. E a outra questão é que o pai diz que já está na hora dele tirar ali aqueles livros, porque vai chegar uma máquina, um elevador de carros, né, de oficina para facilitar ali o trabalho. Então ele tem esses dois dilemas. A ideia desse espetáculo parte muito de um depoimento autobiográfico da própria autora, que já tinha um interesse, uma vocação para a escrita, e o pai, né, tinha ali todos os filhos homens, já trabalhando ou se envolvendo com a oficina, e ele dá de presente para a filha uma máquina de costura, do tipo, né, tá aí um futuro para você, porque isso que você gosta aí de teatro não dá camisa, como se dizia antigamente. Bem, então a partir desse mote, a Solange escreve esse espetáculo jovem, né? Que eu considero ele um espetáculo muito importante, porque ele também, durante o processo, a autora recolheu depoimentos do próprio elenco, da própria turma, né, equipe de montagem, sobre essas relações paternas. E ela vai colocar, paterna, materna, enfim, familiar, e ela vai colocar uma dessas histórias, desses elementos dentro do meu próprio personagem, né, que é esse mecânico, e que ele, em um determinado momento, se apresenta como uma figura que era da noite, da boemia, do samba, né, e que é inspirado no meu próprio pai. Muito bem. O segundo espetáculo que eu vou comentar se chama Tão Somente Meninos, que é do Teatro da Conspiração também. No Tão Somente Meninos, o projeto inicial era se inspirar em um documentário chamado Menino 23 e também numa tese de doutorado do professor Sidney Aguilar Filho. Nessa obra, ele faz um documentário onde ele vai descobrindo uma história muito estranha, que é a história da adoção de 50 meninos, sendo 48 pretos e 2 brancos, no interior daqui de São Paulo. Uma família muito rica de fazendeiro vai para o Rio de Janeiro e adota de uma instituição essas crianças. E leva para essa fazenda para fazer trabalho rural pesado. E o documentário são as memórias de 4 sobreviventes desse momento. Essa família que tinha ali uma ligação nazista e com o Partido Integralista, né, que era um braço do nazismo aqui no Brasil. Enfim. E esse espetáculo, ele, em um determinado momento, também recupera algumas memórias, alguns relatos, né, de infâncias, de crianças dos nossos pais, avós, enfim,
que em algum momento tiveram que ter um tipo de trabalho forçado também. Mas, basicamente, é um espetáculo que organiza um pouco esses relatos, né? Fundindo ali um pouco de ficção, mas a base são esses depoimentos desses garotos do interior de São Paulo. O terceiro trabalho, que eu considero uma biografia, né, unida a uma ficção atemporal, é o fabuloso encontro dos palhaços Piolim e Benjamin, criado pela Cínica Companhia de Teatro, a qual eu faço parte, em parceria com a Cantacirco Teatro aqui da cidade de São Caetano. O projeto partiu da ideia de unir dois palhaços que não tiveram oportunidade de trabalhar juntos. O primeiro, o Abelardo Pinto, o Piolim, um dos palhaços paulistas mais importante, né? O dia do Nacional do Circo é a data de aniversário dele, e ele é considerado o palhaço modernista, né? Ali pelos modernistas, já em 1928, eles organizam um banquete antropofágico para o Piolim e tal. E Benjamin de Oliveira, que é considerado o primeiro palhaço preto brasileiro, que na realidade ele é considerado pela fama, pela importância, pela relevância dele, sobretudo no circo-teatro, né? E pelo que ele fez e representou. Agora, ele representa todo aquele movimento de trabalhadores escravizados, que ele não foi escravizado, ele já era livre, apesar de ser filho de capitão do mato, mas ele representa essa onda desses trabalhadores negros que vão procurando esses afazeres, né, depois da abolição. Mas ele, muito jovem, foge de casa por conta dos maus tratos e foge com o circo. Depois, por conta de maus tratos no circo, ele foge novamente e vai procurando carreira ao longo da sua vida. Segundo os relatos e a pesquisa, talvez o Benjamin e o Piolim se encontraram quando o Piolim era pequenininho, né? Porque o Benjamin já era um palhaço considerado famoso na época, né? Mas isso não é documentado, né? É apenas uma possibilidade. Então a gente cria uma ficção, a gente utiliza elementos das duas biografias e cria uma ficção onde essas duas figuras se encontram. O quarto espetáculo é o Rio João. O Rio João, ele foi criado dentro de um projeto maior chamado Missão João das Neves em Busca de uma Nação Imaginada. O Rio João era o espetáculo teatral montado dentro desse projeto, que tinha ali uma série de ações, né, como oficinas, debates, conversas com pessoas que trabalharam com o João das Neves, né, que eu citei ali no início, e que ao longo de 1 ano e 2 meses a gente foi pesquisando, viajando pelos lugares onde ele passou, né, porque o João das Neves ele era remanescente daquele grupo Opinião, o grupo do Rio de Janeiro, né, paralelo ali ao Teatro de Arena, tinham integrantes e parceiros ali, como o próprio Augusto Boal, o Vianinha, né, Flávio Migliaccio, entre outros. E o João das Neves, ele fica ali com o grupo Opinião, e ele estava, antes ainda do Opinião, o CPC da Uni, né, que vai gerar o Opinião, tinha um teatro, né, que estava ali por ser inaugurado no centro do Rio de Janeiro, e logo quando teve o golpe civil-militar, o comando de caça comunista, enfim, junto com a própria polícia, soldado, incendeiam aquele espaço, né? E o João das Neves consegue fugir, pulando um muro, carregando textos, né? Um pouco da história ali daquele local. E depois ele funda, junto com o Ferreira Goulart, entre outros parceiros e parceiras,
o Teatro Opinião. O espetáculo mais famoso do Opinião vai ser O Último Carro, né? Escrito e dirigido pelo João. Depois dessa fase, ele vai para tudo quanto é canto do Brasil, até que ele vai trabalhar um tempo no Acre, fica muitos anos lá, depois ele vai se estabelecer em Minas Gerais. Esse espetáculo, ele fala um pouco desses caminhos, né, que o João das Neves percorreu ao longo da sua vida, até os seus 84 anos, mas ele funde também com as nossas histórias enquanto artistas, né, a dificuldade de um artista brasileiro de se estabelecer, de encontrar recursos para fazer o seu trabalho, né? As atrizes, né? Com seus filhos, né? Questões raciais, enfim, uma série de questões que, se o João estivesse por aí, ele certamente retrataria dentro de uma obra como ele fez durante a vida inteira. Então, Rio João é um espetáculo que funde mesmo essa relação de biografia e de autobiografia. E por último, eu elejo um trabalho que eu fiz a partir de uma peça. O espetáculo é o Relampião, mas dentro do Relampião tem um personagem que eu faço, que é o Benedito, o peixeiro, e eu utilizei um sistema de estudo para, durante a pandemia, pegar esse personagem, o Benedito, e fazer uma desmontagem, que é o quê? Eu faço uma reflexão a partir da criação daquele personagem, o treinamento que eu usei para fazer aquele personagem, os estímulos, e depois, ao fazer o espetáculo, as memórias que eu tive ao longo dos anos, né, que a gente vem fazendo o Relampião, que já tem 10 anos de existência, né? Então eu monto uma performance, uma outra peça, tá certo? Falando sobre o personagem Benedito. Essa desmontagem, como a gente chama, é chamada de Memória Dentro Benedito. O Relampião foi criado pela Cia Paulicéia de Teatro e pela Companhia do Miolo, e o Memória Dentro é então uma união de biografia e de autobiografia que eu fiz ainda durante a pandemia. Fiz uma versão online e depois eu já apresentei algumas vezes esse trabalho ao vivo. E tem uma passagem que eu falo exatamente de um dia que, à tarde, eu tinha uma apresentação dos livros de Jonas, e à noite eu tinha, à tarde também, né, final da tarde, eu tinha uma apresentação do Relampião em Mauá. E nessa apresentação em Mauá, eu já estava bem cansado de sair correndo de uma apresentação para ir para outra, eu tive a sensação daquela obra estar conversando muito mais comigo, né? Porque, primeiro, era uma praça onde, desde a minha infância, eu passava por ela e vi essa praça se transformando. Depois, era por ela que eu passava já na minha adolescência, quando eu já estava ali crescendo, e enquanto eu estava apresentando, eu percebia que a ficção e a realidade estavam dialogando, né? Porque personagens da peça, como a Dona Janaína, como a Dona Ivete, tinha uma ligação muito parecida com a minha mãe, né? Dona Ivete, por exemplo, era uma mulher que fazia limpeza para fora e sem teto praticamente. Ela estava tentando conseguir um terreno, uma casa, né, para os filhos. E eu vi minha mãe durante muitos anos fazendo isso, né? Nessa busca. Um outro personagem, o seu Zico, que era um sambista, ele fazia jogo de bicho na praça, que era do lado de onde meu pai fez jogo de bicho durante muito tempo. Então, né, trabalhando no jogo de bicho, e também era do samba. Então, esse Memória Dentro, ele dialoga com todos esses momentos de existência do espetáculo, não só na parte técnica, mas também das minhas memórias enquanto artista, até mesmo de uma viagem que a gente fez para Havana, né, para Cuba, que eu falo da musicalidade do povo, da interação, né? Enfim.
Então, o Memória Dentro, ele é totalmente autobiográfico, né? Ele fala exatamente de um processo de criação e das experiências a partir daquela criação, né? Bom, quero agradecer a audiência de todo mundo, dizer que vou deixar alguns links aqui embaixo no YouTube para que vocês acessem os teasers ou os espetáculos que estiverem disponíveis para assistir e saber um pouco mais sobre esses trabalhos. Link também das companhias que eu citei aqui. Tá certo? Muito obrigado e até breve.